Europa do século XI foi governada pela Igreja, que teve um controle firme sobre os corações e mentes do povo. Esse poder permitiu o Papa Ivan II entrar em guerra com o califado muçulmano e cruzada em que ele chamou de Guerra da Cruz para recuperar a terra de Jerusalém. Ela estava sob domínio muçulmano desde o ano 637, mas em 1099 esse domínio foi levado a um fim sangrento e repentino. Em nome da cruz, mulheres foram estrupadas e assassinadas. As crianças foram mortas à espada e diziam que o sangue corria pelas ruas na altura do joelho. Fora dessa terra de derramamento de sangue e terror, um grupo de homens surgiu. Homens que faziam de tudo para conseguir o que queria, não importava o que. 20 anos depois de Jerusalém ser tomada, a cúpula da rocha foi capturada por um grupo de monges guerreiros que se denominam os Cavaleiros do Templo de Salomão, ou mais simplesmente os Cavaleiros Templários. Em Jerusalém, os templários começaram a desviar-se mais e mais das práticas do cristianismo. Eles aprenderam as artes secretas da Cabala, uma antiga forma de magia judaica, juntamente com seus rituais obscuros. Os judeus aprenderam as artes dos pagãos do Antigo Egito durante a época da escravidão ao faraó e desenvolveram-nas na Babilônia no tempo de Nabokazar. Em 1307, o rei Filipe da França prendeu-os por acusação de negação a Cristo, homossexualidade e adoração a ídolos, bem como mágica. Em 1314, o Papa Clement V declarou todos os templários hereges do cristianismo, ordenando que todas as suas propriedades fossem apreendidas. Seu líder, Jacques Molay, foi capturado e queimado. Os templários foram encurralados e quando parecia que eles tinham subido para sempre, um raio de esperança surgiu de um final aparentemente certo. Eles estavam certos em encontrar um refúgio seguro bem como um aliado, mas não na França, mas em um país em luta pela independência contra a Inglaterra. O país da Escócia. Para alguns, a esperança da independência da Escócia havia morrido com a morte de William Wallace. No entanto, para o rei da Escócia, Robert de Bruce, a chegada dos Templários deu-lhe uma nova arma secreta. Experiência adquirida ao longo de 200 anos de luta contra os poderosos exércitos do Islã tinham feito deles especialistas em combate e em guerra, e mais do que páreos para qualquer exército que lhes apresentasse. Em 1314, os Templários se alinharam a Robert de Bruce e seu exército os levou para o campo de Blackburn, no confronto tão esperado contra os ingleses. A ideia de Robert de Bruce deu certo. O forte exército inglês de 25 mil homens sofreu uma humilhante derrota nas mãos de apenas 6.500 homens. O sonho de uma Escócia independente tinha sido finalmente alcançado. Os Templários tinham voltado próximos à beira da destruição, mas nunca mais eles seriam destruídos. Dessa vez eles iriam controlar o país, controlando a seus reis, e a fim de preservar sua ordem secreta, os Templários teriam que morrer, ou mais precisamente, o nome teria que morrer. Os Templários que tinham escapado da Europa foram finalmente sepultados na Capela Hovelin, na Escócia, que até hoje é sinal de sua presença na Grã-Bretanha. Seus descendentes tornaram-se o verdadeiro poder da Escócia. Em 1603, a morte da rainha Elizabeth I deixou a Inglaterra sem herdeiro ao trono. Em virtude disso, o rei James V da Escócia tornou-se o rei da Inglaterra. Ao fazê-lo, a Escócia e a Inglaterra se uniram para formar um novo reino, e o poder que os Templários tinham sobre a Escócia se espalhou para dar-lhe um forte apoio em toda a Grã-Bretanha. Por mais de 100 anos, os Templários esconderam suas atividades, ficando ao fundo, até que eles fossem pouco conhecidos e pouco lembrados. Eles não se concentraram apenas em manter um controle sobre a Grã-Bretanha. Todo o tempo, eles estavam planejando reagrupamentos e posições de poder para se filtrar em todo o reino. Em 1717, os Templários fizeram sua reaparição na Europa, e tinham crescido em número e força, e agora estavam prontos para inventar uma nova identidade. Livres de sua reputação do passado e dada credibilidade por ninguém menos que a monarquia e a aristocracia da Inglaterra. E o nome que escolheram para si foi um nome que seria conhecido por muitos, mas entendido por poucos. Esse novo nome, os Maçons, a nova identidade do grande júri de seus membros, deram aos maçons respeito e dignidade. O primeiro membro mundial dos maçons foi Frederick, o príncipe de Gales. Os últimos membros incluem o príncipe Philip, o duque de Edimburgo e, consorte, a rainha da Inglaterra atual, Elizabeth II, que também é uma grande patrona para os maçons.
No entanto, às portas fechadas, os maçons eram livres para realizar rituais secretos transmitidos a eles pelos seus antepassados, e estes se tornaram a base de seus níveis de adesão, que são chamados de graus. Os maçons não se contentaram com o poder na Grã-Bretanha. Por si só, suas ambições eram muito maiores. Nos anos depois, o mundo viria a Europa e a América passar por guerras e revoluções, cada uma mais devastadora que a outra. No entanto, isso foi comumente acreditado como efeitos espontâneos de um povo oprimido, mas de fato esquemas criados pelos poucos exclusivos, impulsionados pela fome de poder absoluto. Tudo isso ocorreria a partir do país de onde tinham fugido séculos anteriores e viria para a base da dominação global.